os irmãos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Estamos em sua casa para louvá-lo, adorá-lo por meio de cânticos, de orações e do estudo da sua palavra. O culto reformado, um culto bíblico, é voltado para um momento de instrução da palavra do Senhor. Os cânticos, a leitura inicial, aponta para este momento, no qual eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16, leremos do versículos de 1 a 13. Nessa perícope é narrada a escolha de Davi, a eleição de Davi como o rei ungido do Senhor. E por essa narrativa nós conseguimos entender um pouco mais a respeito da doutrina da eleição. Uma doutrina que permeia a história do cristianismo e é defendida e pregada pelo cristianismo histórico reformado e biblicamente exposta para nós. E tentaremos, por meio dessa perícope, compreender um pouco mais a respeito dessa doutrina, na sua passagem, no acontecimento com Davi e em nossas vidas nos dias de hoje. Acompanhe comigo então, 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus irmãos, a doutrina da eleição é uma doutrina, como eu disse, que permeia a história do cristianismo por ser uma doutrina bíblica. A questão é que muitas vezes, quando nos colocamos diante dessa doutrina,
tentamos solucionar aquilo que não deveria caber a nós tentar solucionar. Quais os propósitos de Deus? Quais meios Deus escolhe? Quais meios Deus utiliza para escolher uns e preterir outros? Então, muitas vezes, ficamos presos a determinadas suposições ou questionamentos e esquecemos de que a doutrina de Deus pertence à mente de Deus. A doutrina de Deus é uma doutrina que pertence à sua soberania, aos seus decretos eternos. Como foi lido em Romanos 11, no início deste culto. Ó profundidade do conhecimento do nosso Senhor, quem pode lhe dar conselhos? Quem pode lhe emprestar para que seja tomado de volta? Muitas vezes nivelamos Deus a um nível humano e queremos desvendar muitas vezes aquilo que não nos é proposto. Mas então a doutrina da eleição é uma doutrina fechada? Pelo contrário, irmãos, devemos nos atentar àquilo que Deus revelou a respeito dessa doutrina. Aquilo que Deus quis que conhecêssemos a respeito dessa doutrina. E o primeiro ponto que Deus nos revela é que essa doutrina ela existe. É inegável nas Escrituras que Deus escolhe um povo para si. Que Deus decreta desde a eternidade aqueles que serão chamados para ser seu povo. Há inúmeros versículos, há inúmeras histórias, há inúmeras passagens que provam isso. Mas nos atendo a essa própria história. Em 1 Samuel 8, de 4 a 9, o povo está olhando para os povos ao seu redor e eles possuem um rei. O povo diz, nós queremos um rei. Nós não temos reinos, nós queremos um rei. Então Samuel, o profeta, utilizado pelo Senhor para liderar aquele povo, se achega ao Senhor e fala, Senhor, eles estão pedindo um rei. E Deus então diz a Samuel, Samuel, não fique triste, não fique chateado. O problema não é com você, Samuel. Eles me abandonaram. Eles querem um rei igual aos outros povos, porque eles não estão satisfeitos comigo. Eu lhes darei um rei. Então Saul é dado como um rei. Mas a questão é que Saul é o rei segundo o coração dos homens. É o rei que Deus deu para mostrar aos homens aquilo que eles queriam naquele momento, quando se distanciaram de Deus. Aqui então nós vemos Deus escolhendo o homem segundo o seu coração. Saul não era o escolhido de Deus. Davi era o escolhido de Deus. A promessa feita a Abraão não se cumpriu em Ismael, mas em Isaque. Esaú não foi escolhido, e sim Jacó. Efraim e não Manassés. A história da Bíblia nos conta em que Deus, em determinados momentos, muda o padrão em que era se esperado para mostrar que Ele elege os seus. Romanos 8,30 diz que Deus, a quem conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. João 6,48, Jesus diz que ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então, o primeiro ponto que devemos iniciar com relação à doutrina da eleição é que, inevitavelmente, ela existe. E, portanto, devemos nos aprofundar naquilo que Deus nos revelou. E a primeira coisa que a narrativa de Davi nos ensina é que a eleição, ela acontece nos mistérios de Deus, em seus decretos eternos, mas por meio de sua palavra. Vejam que a missão de Samuel era uma missão impossível se Deus não dissesse, eu te mostrarei. No versículo 1, Samuel então diz, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os filhos me provia um rei. No versículo 3, ele afirma, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. E um enfoque para o versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Meus irmãos,
A tarefa seria impossível para Samuel se Deus não apontasse por meio da sua palavra revelada a Samuel quem seria o eleito. E da mesma forma, nós não devemos nos preocupar em julgar ou em apontar quem são os eleitos de Deus. A sua palavra fará isso. Muitas vezes a doutrina conhecida como calvinismo é acusada de não ser a favor do evangelismo, das missões, mas pelo contrário. Calvino é um dos maiores defensores da evangelização, das missões, porque ele compreendia que a palavra de Deus é o instrumento utilizado por Deus para chamar aqueles que foram eleitos. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus fará o seu serviço. A palavra de Deus distinguirá o joio do trigo. Cabe a nós proclamá-la. Cabe a nós apresentá-la ao mundo. E ela cumprirá o seu papel de distinguir o joio e o trigo. Assim como para Samuel a missão seria impossível de escolher ou de identificar os eleitos de Deus, da mesma forma para nós, irmãos. Não devemos nos apegar em tentar distinguir ou apontar quem são os eleitos de Deus. Cabe a nós proclamar a sua palavra e deixar que ela cumpra o seu propósito. O segundo ponto que conseguimos identificar aqui é que Deus é o protagonista da eleição. Vejam que a narrativa fala sobre a eleição de Davi, mas Davi vai aparecer no último versículo, nos últimos 2 versículos. Na própria eleição de Davi, Davi é o coadjuvante. Deus é o protagonista na eleição. Cabe a Ele escolher, cabe a Ele chamar, cabe a Ele justificar, cabe a Ele santificar, cabe a Ele glorificar. Portanto, irmãos, conhecedores dessa verdade, nós conseguimos nos aprofundar na beleza da doutrina da eleição. Primeiro, que a sua palavra, a palavra de Deus, cumpre o seu propósito alcançando os eleitos de Deus. E o segundo, é que Deus é o protagonista. Deus é o protagonista deste momento. Não cabe a nós tentarmos buscar, julgar, apontar quem são os eleitos de Deus, mas confiantes em sua palavra, proclamar a salvação em Cristo Jesus. Sabendo, como diz Romanos 10:17, que a fé vem pela pregação, pelo ouvir da palavra. Portanto, esse seria o nosso primeiro ponto a respeito da doutrina da eleição nesta narrativa, que a eleição é atingida por meio da pregação da palavra. Ou seja, os eleitos se convergem para Cristo por meio da pregação da palavra. Não tente ficar identificando os eleitos ou não. Pregue a palavra. Quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra. Seja um instrumento de Deus por meio da pregação da sua palavra. O segundo ponto que nós vemos aqui é que a eleição não atende à coerência humana. É surpreendente ver que muitos de nós colocamos padrões humanos para identificar os eleitos de Deus. Estabelecemos padrões humanos e quando Deus age, derruba dessa forma. Quando o profeta chega à família de Jessé e os convida para sacrificar com ele, Davi é completamente ignorado. Em hipótese alguma, Davi poderia ser ignorado nesse ato tão solene. Será que não passou pela cabeça de Jessé mandar um servo ir cuidar das ovelhas e trazer o seu filho Davi? Em hipótese alguma, Davi poderia ser negligenciado desse ato solene. Mas assim foi. Assim foi. Porque para Jessé e seus familiares não era coerente chamar Davi. Deixe o menino. Davi negligenciado. Mas a eleição de Deus
não existe para atender a coerência humana. Os versículos 6 e 7 nos ensinam isso. Vejam comigo. Sucedeu que, entrando eles, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aqui nós temos o único momento da história de Samuel em que Samuel não tem a certeza do que precisa dizer ou falar. Deus está em um momento de silêncio com Samuel aqui. Deus diz: Samuel, vá até Belém e lá eu mostrarei para você quem é o meu ungido. Faça um sacrifício, chame a família de Jessé e eu te mostrarei um dos filhos dele. Então começa o rito aqui e Deus não fala com Samuel. Os filhos estão entrando e Samuel então é levado pelo seu próprio coração a discernir quem é o eleito do Senhor. E ele diz: certamente é este rapaz, forte, de boa aparência. Muitas vezes, irmãos, nós temos nos levado pelos padrões humanos para querer distinguir quem são os eleitos de Deus. Muitas vezes nós temos colocado os padrões humanos para distinguir quem são os eleitos de Deus. Nos satisfazemos em aspectos exteriores. Nós, líderes, muitas vezes somos tentados a isso. Quando vemos um irmão na igreja entusiasmado, proativo, alegre com o evangelho, olhamos para eles e dizemos: esse é um eleito. Mas assim como a semente plantada em solo rochoso ou em meio aos espinhos, com o passar do tempo, não cria raízes. Com a pressão do mundo se enfraquece. Portanto, o que Deus fala aqui para Samuel, quando Samuel é levado pelo seu próprio coração a apontar o eleito de Deus, Deus diz a Samuel no versículo 7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Deus não precisa atender, irmãos, a coerência humana. Deus não precisa atender os padrões humanos em sua eleição. Portanto, Deus não está preocupado com proativismo ou com aquela alegria momentânea. Deus não está preocupado se a pessoa está pronta para trabalhar, mas a primeira oportunidade de ser exaltada, disciplinada, essa pessoa se vai. Quantas vezes não vemos isso no nosso meio? Pessoas com ímpeto para adorar, ímpeto para fazer as coisas, mas quando são confrontadas com o seu erro, com o seu pecado, saem. Ou pessoas que se achegam ao Evangelho por simples curiosidade, por busca de intelecto, sabedoria, mas quando são apresentadas as palavras de Deus com a simplicidade, com a necessidade de simples obediência, se vão. Portanto, não nos cabe julgar os eleitos de Deus por meio dessas aparências. Mas, por outro lado, a beleza da doutrina da eleição nos mostra que, por Deus não atender os padrões humanos, Ele alcança a quem Ele quiser. Ele alcança a quem Ele quiser. Sabe aquela pessoa que você diz, esse aí, como diz o dito popular, né? Esse nem Deus na causa. Pelo contrário, irmãos, a beleza da doutrina da eleição mostra que os padrões humanos não importam para Deus. Ele chama, Ele resgata a quem Ele escolheu. Independente de cor, intelecto, nível social. A quem Deus chama, esse não o recusará. Isso para Deus humilhar as coisas humanas. 1 Coríntios 1:26 diz isso, que Deus escolhe os fracos para destruir o senso de poder humano. Deus escolhe as coisas humildes para derrubar o orgulho e soberba humano.
se não nos é revelado os princípios e métodos da eleição de Deus, quão belo é essa revelação da doutrina da eleição. Que Deus não atende coerência humana, porque Ele é Deus, e Ele alcança a quem Ele quiser. A doutrina da eleição, portanto, nos mostra que a eleição, a ferramenta utilizada é a palavra de Deus, para chamar aqueles a quem Deus escolheu. Segundo, que a eleição de Deus não atende à coerência humana. O terceiro ponto que nós conseguimos verificar pela narrativa da eleição de Davi é que Deus realiza uma distinção aos seus eleitos. Se nós não podemos e não devemos julgar por coisas externas, agora a palavra é dirigida para aqueles que se dizem eleitos. O versículo 13 nos mostra que tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu do meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito de Deus se apossou de Davi. Agora nós entramos na área de respondermos a nós mesmos se nós poderíamos nos considerar eleitos de Deus. A distinção que Deus coloca, o selo que Deus coloca em seus eleitos, é um coração transformado por meio do Espírito Santo, de forma permanente. Davi recebeu o Espírito Santo. Davi recebeu um coração transformado permanentemente. Diferentemente de Saul, se nós olharmos a sua história em que o Espírito de Deus ia a Saul e o possibilitava de fazer algumas coisas, mas se retirava em outras vezes, até chegar no capítulo 16, versículos 14 e 23, quando diz que espíritos malignos começaram a possuir Saul. Mas com Davi, a palavra nos diz que daquele dia diante o Espírito Santo permaneceu nele. A distinção que Deus coloca nos seus eleitos é um coração transformado. Um coração transformado. Davi não era bom. Davi não foi eleito pelas suas próprias características positivas. No próprio Salmo 51 ele diz que nasceu em pecado e foi concebido em iniquidade. Davi não tinha mérito nenhum nisso. Como nós vimos, ele é coadjuvante na sua própria eleição, assim como nós somos coadjuvantes na nossa própria eleição. Mas Deus coloca um sinal. Deus coloca nos seus eleitos o sinal de um coração transformado. E por meio então dos salmos do próprio Davi, nós podemos ver isso. Como um eleito tem um coração transformado? Eu convido os irmãos então a olhar alguns salmos de Davi e vermos o que acontece com o coração transformado, o coração dos eleitos transformados pelo Espírito Santo. O primeiro ponto que eu coloco aqui é um coração satisfeito. O Salmo 23, versículo 1. Quando Davi coloca, o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta. Um coração transformado, o coração dos eleitos é um coração que se satisfaz naquilo que Deus lhe proporciona. Veja que diferentemente de o pensamento, muitas vezes, de que nada me faltará, ou seja, de tudo que eu quero eu terei, não é isso que Davi está dizendo. É daquilo que eu tenho, eu me satisfarei. Será que o nosso coração é assim? Será que o nosso coração se satisfaz naquilo que Deus nos oferta? Naquilo que Deus nos concede? O coração dos eleitos é um coração satisfeito. O coração dos eleitos é um coração destituído de toda a confiança em si mesmo. Virem algumas páginas para Salmo 4, aqueles que abriram no Salmo 23. O Salmo de número 4, versículo 8. Deixe seu dedinho nos salmos que a gente vai passar por alguns salmos. O Salmo de número 4, versículo 8 diz: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Davi não tinha uma confiança em si mesmo, mas sabia que no Senhor ele poderia descansar. Será que o nosso coração é assim? Destituído de toda confiança em nossas próprias forças? Quando enfrentamos problemas que parecem não ser solucionáveis, quando
enfrentamos angústias, quando enfrentamos situações em que não há saída para o nosso coração humano, será que depositamos o nosso coração em nosso Senhor e compreendemos que o Senhor cuida de nós? O terceiro ponto que Davi nos ensina do coração do eleito é um coração que ama a palavra de Deus. Salmo de número 19, versículo 7. Davi diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O coração dos eleitos é um coração que ama a palavra do Senhor. É um coração que busca na palavra do Senhor o seu norte para as suas decisões. Será que temos feito isso? Será que nos momentos de decisões da nossa vida, será que nos momentos em que devemos nos posicionar perante esse mundo, recorremos à palavra do nosso Senhor? Aquilo que você acha certo ou errado está baseado na lei do Senhor? Os seus princípios éticos e morais, a sua conduta no trabalho, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, estão baseados na lei do Senhor? Davi é um exemplo que o coração dos eleitos é um coração que ama a palavra de Deus. Também é um coração que não busca sua glória própria. Davi tinha tudo para ser alguém orgulhoso, presunçoso. O rei de Israel, líder das batalhas, destruidor de exércitos. Mas no Salmo 115, vemos: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. O coração de Davi, como o coração de um homem eleito, também era um coração santificado. Era um coração que amava a santidade. Davi não tinha prazer na iniquidade. Vejam Salmo 1, por exemplo. Salmo 1, versículo de 1 a 4. Salmo 101, desculpe. Salmo 101, versículo de 1 a 4. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. O coração dos eleitos de Deus é um coração que ama a santidade, que odeia a injustiça. Certamente Davi errou. Certamente Davi pecou. E pecou feio. Mas isto foi o cair de um homem que andava em santidade de vida. Isso não foi uma regra na vida de Davi. E quão amargamente Davi chorou o seu pecado. Quão amargamente Davi fez isso. Davi era um homem de arrependimento. Salmo 51, versículos... Vejam comigo, Salmo 51, quando Davi é confrontado com o seu pecado. Salmo 51, versículo 3 a 4. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Agora vá até o versículo 10, do mesmo capítulo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Charles Spurgeon, em seu sermão, na noite de 9 de julho de 1865, quando ele diz quem são os eleitos, a respeito de Davi, ele diz: o homem mais santo que existiu continua sendo um homem. Davi, considerado homem segundo o coração de Deus,
pecou. Mas quão amargamente chorou pelo seu pecado até o dia de sua morte, arrependendo-se. Temos essa atitude diante dos nossos pecados, irmãos? Se achamos que somos eleitos de Deus, somos o povo escolhido de Deus, temos essa atitude assim como Davi? Quando caímos em pecado, reconhecermos os nossos pecados e corrermos para os braços de nosso Deus, certos de que Cristo pagou um preço por estes pecados. Aquele que confessar o seu pecado, o Senhor, pelo sangue de Cristo, irmãos. Muitas vezes vemos nos dias de hoje um cristianismo, um evangelicalismo que simplesmente exclui essa concepção de pecado, exclui essa concepção de arrependimento, exclui esse desejo, esse amor pela palavra de Deus. Cada vez mais nos é ofertado uma fé que não condiz com a dos eleitos de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um coração satisfeito, destituído de autoconfiança, que amava a palavra, que não tinha desejo por glória pessoal, que amava a santificação. Um homem que diz: sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algo que eu não esteja percebendo. Vê se há em mim algum mau caminho. Sonda, meu Deus. Devemos pedir para Deus sondar os nossos corações. Assim como Davi. Os nossos pecados estão em nossa frente. Você sabe os pecados que você tem cometido contra o Senhor. Você sabe aquilo que não tem agradado a Deus. Se você tem um coração que ama a palavra de Deus, se o seu coração é um coração que demonstra ser um coração dos eleitos de Deus, que ama a palavra de Deus, que vai buscar na palavra de Deus o propósito para a sua vida, certamente os seus pecados serão colocados diante de ti. Se nós buscamos a palavra de Deus, os nossos pecados serão colocados diante de nós. E nos cabe dizer: Senhor, eu pequei. Contra ti eu pequei. Renova-me e coloque em mim um coração segundo o teu coração. Portanto, irmãos, Deus coloca um sinal interior nos seus eleitos, que é um coração transformado pelo Espírito Santo, que foi conquistado por meio de Cristo Jesus. Cristo morreu por Davi também. A morte de Cristo na cruz foi para que Davi pudesse se santificar. Hebreus diz que muitos não viram o cumprimento da promessa, mas crendo viveram por ela. Nós temos a história completa. Nós temos o Cordeiro imolado. Nós temos Cristo como nosso Redentor, que nos conduziu a estarmos com o nosso Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Mas há um ponto que nós devemos considerar, e é expresso aqui também, que há uma manifestação da eleição. Se nós não podemos identificar, julgar ou utilizar, mas na vida de Davi é um exemplo. Davi não simplesmente foi ungido, teve um coração transformado, mas a sua vida a partir disso começou a ser diferente. E a primeira questão que Charles Spurgeon também coloca sobre esse sermão é que não demorou muito para que Saul não gostasse de Davi. Um pouquinho mais para frente veremos que vocês podem ver que Davi vai ter com Saul, tocar harpa para acalmar o espírito de Saul, mas logo Saul já não gosta mais dele. A questão, meus irmãos, é que se temos um coração transformado, se somos eleitos de Deus, logo o mundo não vai gostar da gente. Logo o mundo não vai se satisfazer com a nossa presença. E aí é a questão: será que o mundo está confortável com a nossa presença? Será que o mundo está cada vez mais confortável com a nossa presença, pois estamos cada vez mais parecidos com eles? Ou com ele? Davi começou a incomodar. Somente como um exemplo que devemos tomar de que corações transformados
Aqueles que são eleitos de Deus, quando têm o seu coração transformado, recebem o Espírito Santo, têm que fazer uma diferença neste mundo. Tem que fazer a diferença, meus irmãos. Os evangelhos nos mostram, as epístolas nos mostram que a vida dos cristãos após a ascensão de Cristo Jesus foi uma vida de fazer a diferença nesse mundo. Sal e luz, não há melhor adjetivo. Onde está, transforma. Onde está, transforma. Onde está, faz a diferença. Os eleitos de Deus fazem a diferença neste mundo. E aí então, eu coloco essa questão para nós. Começamos querendo dizer que não podemos julgar, não podemos apontar quem são os eleitos. E terminamos com uma autoanálise, a resposta a nós mesmos. Temos um coração como os eleitos de Deus? Fazemos a diferença que os eleitos de Deus fazem neste mundo? Confiamos que a palavra de Deus é o caminho para que os eleitos sejam alcançados? Compreendemos a beleza da eleição em alcançar quem Deus deseja? Quer rico, quer pobre, quer intelectual, quer inculto, branco, negro. Temos feito assim como Samuel? Certamente é este. Porque é culto, fala bem, ora bem, é proativo. Não que isso sejam características pejorativas, irmãos, mas não é aquilo que cabe a nós. Cabe a nós nos autoavaliar, verificar o nosso coração. Sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum mau caminho. Guia-me pelo teu caminho, renova-me. Quando eu pecar, Senhor, pequei contra ti. Transforma a minha vida, para que eu possa fazer diferença nesse mundo. Que eu possa fazer diferença até o dia em que Cristo voltar e eu puder ouvir: servo bom e fiel, venha comigo e se regozije. Aprendemos então, pela história de Davi, um pouco mais da doutrina da eleição. Vejam a beleza que as Escrituras nos revelam a respeito da doutrina da eleição. Não precisamos ficar tentando desvendar aquilo que Deus não nos revelou. Os seus propósitos, porque este ou porque aquele. Não cabe a nós. Não cabe a nós ficarmos procurando distinguir quem são os eleitos de Deus. Cabe a nós, assim como a Samuel, simplesmente ouvir a voz de Deus. E no nosso caso, proclamar a sua palavra. Davi, como profeta, era quem levava a palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra em nossas mãos para levar para todos os cantos da terra, para que os eleitos de Deus possam recebê-la, sabendo que somos coadjuvantes na nossa própria eleição. Tudo pertence a Deus. E por tudo pertencer a Deus, Ele alcança lugares inalcançáveis pelos padrões humanos. E quando recebemos o Espírito Santo, há transformação em nossos corações. Não há no coração do eleito nada que não possa ser transformado. Portanto, se nosso coração luta contra essas questões de satisfação em Deus, de orgulho próprio, de não amar a palavra de Deus, de não arrependimento, peça a Deus para que sonde o seu coração e renove em ti a vontade de ter um coração desta forma. E que possamos, irmãos, ser contraposição a este mundo. Que assim como Saul logo se irritou com Davi, que o mundo não se acostume com o nosso modo de viver, por estarmos cada dia mais parecidos com eles. Que sejamos aquilo que incomoda. Que sejamos aquilo que incomoda por proclamar a palavra de nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite como igreja do Senhor. Por sua palavra, compreender um pouco mais da doutrina da eleição, a sua beleza e os seus efeitos no coração daqueles a quem Deus chama, capacita, justifica e glorifica. Que o Senhor nos abençoe.